que sejas meu universo. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como diz o judeu, né, em hebraico, Shalom Adonai, amém? Estamos aqui com mais um podcast, o ano está se acabando com o 1 Samuel 7:12 Cast. E hoje nós vamos abordar um assunto que vai trazer um despertamento para as nossas vidas. Hoje estará aqui comigo um amigo, companheiro de trabalho, uma pessoa que a fé me presenteou, porque como eu sempre falo, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E o meu amigo Valdinei é um propósito de Deus para nossas vidas. Antes de apresentar ele, queria agradecer a todos vocês que têm se inscrito lá no canal, têm ajudado de alguma forma com suas, acompanhando esse trabalho, com as visualizações ali, a gente alcançar pessoas. E o YouTube vai entendendo que o conteúdo é relevante e vai alcançar mais pessoas, porque aqui o propósito até aqui nos ajudou o Senhor. Então é irmão ajudando o irmão. Para falar um pouco, sem delongar, a respeito dos trabalhos que aqui o podcast 1 Samuel 7:12 Cast abraça, vai ficar aqui na descrição, tá bom? O Instagram, também aqui o QR Code do trabalho do pastor Leonardo, né, que é Fonte de Vida, a casa de recuperação terapêutica. Se você sentir de doar, sentir de abençoar, abençoe lá no nome de Jesus Cristo. Ficará também aqui o trabalho do nosso irmão Eli, que é o nosso irmão que estava aqui, né, há duas semanas atrás. Tem um trabalho de bazar, um trabalho de recuperação de pessoas que pegam na rua e conduz para a casa de recuperação. Vai ficar também aqui o Instagram da nossa patrocinadora, Aline Modas UFC. Então, segue ela lá, acompanhe, estamos com promoções, estamos também com looks novos, para você passar seu final de ano abençoado. Eles têm uma mala delivery, a qual que eles vão levar até a sua casa, para ali te atender de acordo com a ocasião que você vai estar proposta. Amém? Então, sem delongas, antes de começar aqui, né, as bombas explodindo no nome de Jesus Cristo para os nossos ouvintes, queria apresentar o nosso irmão Valdinei e deixar com ele uma saudação, e depois estaremos orando pelas suas vidas, estaremos lendo o nosso versículo e abordando o tema dessa noite. Amém? Fica aqui uma saudação para o nosso irmão Valdinei. Amém? Boa noite a todos. Eu sou da Assembleia de Deus, de Contagem, e é uma honra estar aqui nessa noite. Amém. Para falar um pouco da Palavra de Deus. Amém, ouvintes? Então, queria que nessa noite, você aí na sua sala, no seu trabalho, aonde você esteja, a Bíblia fala lá em Tessalonicenses, orai sem cessar. Então, eu queria fazer uma pequena oração para que o Senhor conduza essa entrevista, seja para a edificação da sua vida e seja para despertamento. Amém? Curva a sua cabeça, se não, ore em espírito, oremos ao Senhor. Senhor, eu te agradeço nesse exato momento por essa oportunidade que o Senhor nos concede, desse dia oportuno, a qual o Senhor preparou para nós, a trazer, Pai, a Tua Palavra virtualmente, mas assim para a edificação da Sua Igreja. Conduz os nossos lábios, conduz a nossa mente, conduz o nosso coração, para que nós não venhamos entregar para as pessoas o que nós temos vontade de falar, mas sim aquilo que o Senhor quer falar. Na condição de Ezequiel, nessa noite, eu acredito que o Senhor estará nos colocando, não para ver o que nós queremos, mas para ver o que nós precisamos. Que assim seja na vida do meu irmão Valdinei, que saiu lá de Contagem, deixou seu lar, deixou sua família, para estar aqui conosco, para trazer e transmitir algo espiritual, algo revelador da Palavra do Senhor para os nossos tempos. Que assim seja, conduza essa entrevista no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e abençoe todos os ouvintes, todos os inscritos, todos os participantes e as pessoas que estão vendo esse podcast. Abençoe elas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Irmão Valdinei,
Queria agradecer primeiro, novamente, seu deslocamento, tá? Veio lá de Contagem, da AD, Contagem mesmo? Contagem. Manda um abraço pro seu pastor, tá bom? Irmão Valdinei também, irmãos, tem um canal lá no YouTube que chama Valdinei Gonzaga, vai ficar aqui, tá bom? Segue lá o canal dele, se inscreve, tem pregações abençoadas, ele é um homem de Deus, né? Que Deus tem cada vez mais levado ele em cada canto dessa terra há 24 anos. E hoje, nosso irmão, nós temos um tema que eu sei que você vai ser muito interessante você falar, porque você pegou quase 3 gerações. Você pegou a geração antiga, que estava indo embora, a geração que estava vindo, e agora você está pegando a geração que está indo também. Então, você que já tem trabalho com jovens, com adolescentes, é um homem muito ativo na Assembleia de Deus, né? Não só dentro, mas fora do ministério. E hoje há uma preocupação, né? Porque a igreja, eu falei um tempo atrás aqui, que Deus ele não é moderno, ele é eterno. Então, o Senhor, ele morreu naquela cruz há 2024 anos atrás. E as pessoas estão querendo modernizar não só a palavra de Deus, mas modernizar também como servir ao Senhor. E hoje o tema anota aí, igreja, vai uma bomba para vocês. Bem? Igreja pós-modernidade. Amém? Queria ler um texto bíblico aqui para fazer a primeira pergunta. Amém? No nome de Jesus Cristo. E você também dá uma introdução. Agradeço sua família. Amém? Karina, Maicon e Marcos. Amém? Que Deus abençoe por ter liberado o nosso irmão Valdinei para estar aqui conosco essa noite. Amém? Irmão, a palavra de Deus está escrita em Provérbios, no capítulo 22 e no verso 28, assim: não remova os antigos marcos que seus pais fizeram. Em algumas tradições, não remova os antigos limites que teus pais fizeram. Então, baseadamente no que nós vamos falar aqui hoje, eu entendo que, eu estava até conversando com um amigo, que as pessoas falam assim, mas no tempo de fulano era diferente. A Bíblia é a mesma. Eu sei que o decorrer do tempo, da pós-modernidade, da onda digital, de tudo isso que é ferramenta evangelística hoje, como foi antes também o rádio, foi a televisão, foi outros meios de evangelismo, hoje também é um meio de evangelismo a internet. Mas ela tem, de alguma forma, amostrado a igreja mais do que amostrado o dono da igreja. Porque Jesus ele não tem rosto para a gente mostrar, mas ele tem presença. E eu vejo que a igreja hoje em dia ela está tendo mais rosto do que presença. Então, como os nossos ouvintes estão aqui, nossos também telespectadores, amém? No nome de Jesus Cristo estão nos assistindo. Conte para nós, Valdinei, como foi que Jesus te encontrou, uma pequena introdução, quem você era, porque você tem várias histórias, né? O Valdinei, eu peguei vários jargões com ele. Um deles é isso: Anderson, eu tenho que aproveitar tudo, porque eu não vou deixar nada para o anticristo. E outra coisa que ele também falou, um dia nós estávamos trabalhando junto, nós trabalhamos na mesma empresa, nós estávamos trabalhando junto e nós falávamos muito sobre Bíblia. Manda um abraço aí, eu falei que eu ia mandar, hein, Antônio? Um abraço para você, Deus abençoe, irmão Antônio, amém? Um homem que tem um espírito de mansidão. Eu e o Valdinei tem hora fala que se o Antônio não for pro céu, não sei quem vai mais não. Manda um abraço também para Lidiane, minha amiga, no nome de Jesus Cristo, trabalhou comigo e Valdinei no mesmo plantão, um bom tempo, amém? Deus abençoe sua vida, mulher guerreira, mulher de Deus. E o Valdinei falou um negócio muito interessante também uma vez, um outro jargão dele. Ele virou para mim e falou comigo assim: ô Anderson, quem tem dó do diabo morre queimado. Então a gente não tem que ter dó do diabo. O diabo não tem dó da igreja, porque vai batalhar contra ela, né? Mas vamos lá, Valdinei, como Deus te encontrou, quem era você? Tem uma história da sua mãe por trás.
E como é que tudo isso aconteceu? A minha mãe era católica, depois minha mãe foi para a igreja evangélica, Assembleia de Deus, e através da minha mãe ela sempre orava pela minha vida, pela vida do meu irmão, DI, que eu tenho uma admiração. E com isso nós chegava muito bêbado em casa, de madrugada. Escuta Racionais. Curtindo Racionais, Curtindo Central. Entendeu? Muito revoltado com a vida, com o sistema. E minha mãe sempre profetizava que nós seríamos de Jesus. E minha mãe nunca esqueceu. Às vezes eu bebo, 6 horas da manhã, ali no quarto. Minha mãe ia no quarto e profetizava na minha vida. Você é de Jesus, meu filho. Glória a Deus. E para mim é um privilégio, porque minha mãe hoje já descansa no Senhor. Mas antes da minha mãe partir, ela deixou um legado que nós possamos servir o Senhor, Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida que pode levar um homem ao céu. Amém. Você converteu numa época, Valdinei, que vai para 24 anos, então vamos pôr aí 99 para 2000. Você converteu numa época que os homens da igreja não tinham tanto conhecimento, ainda tinha ali sobre eles alguns usos e costumes, alguns meios doutrinários dos antigos, mas eram homens de uma grande qualidade, de humildade, de presença de Deus, porque eles talvez não tinham as ferramentas que nós temos hoje, mas eles contavam com o Espírito de Deus. E eu vou te fazer uma pergunta que você falou aqui, né, que foi sua mãe, que foi o suporte, né, para que hoje aplanou, cavou os pulsos para que hoje você inclinasse a sua família também para os caminhos de Deus. Vai uma primeira pergunta que é uma bomba para o seu peito e você pode ficar na liberdade, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo. Como você vê a igreja no tempo atual? Sendo que você viu ela antes, há 20 anos atrás, como é que você vê ela hoje? A igreja hoje, a igreja no tempo atual, ela se preocupava muito com as almas, alcançar as almas. Os pastores muitas das vezes não tinham uma boa palavra, uma boa pregação, uma boa oratória, mas eles tinham o Espírito Santo de Deus, tinha muito amor, muito sede de buscar aquelas almas perdidas. E hoje parece que Jesus virou um produto dentro das igrejas. As pessoas estão preocupadas em vender o produto, nem falar de Jesus. Então é necessário que nós possamos voltar ao primeiro amor, porque a igreja ela não pode perder a origem, porque a igreja tem dono, e o dono dela chama Jesus Cristo. Amém. Então hoje em dia você vê que a igreja no tempo atual, esse tempo pós-moderno, dá a impressão, né, que nós estamos vivendo o Apocalipse capítulo 3, né, verso 14 adiante, que o dono da igreja no final do texto, ele está por lá de fora. Lá de fora. E isso me preocupa muito, Valdinei, pós-modernidade, porque nós tivemos uma crise há um tempo atrás, mais preciso, iniciada 4 anos atrás, que foi a pandemia. E a pandemia, eu imaginei que a pandemia ia fazer esse povo sofrer um avivamento, porque o tanto de mortandade que teve física e espiritual, eu pensei, esse pessoal vai voltar com tudo. Isso. Mas parece que o pessoal voltou mais descrente do que estava antes. E muito bem explicado. Em outro tempo, os marcos antigos, os nossos pais da fé, eles não tinham talvez uma qualidade teológica, não tinha talvez uma boa oratória, não tinha talvez uma teologia, um mestrado, entendeu? Mas tinha um espírito que eles pelo menos frisavam que estava em Atos, que o Espírito havia de agregar as almas que há de se salvar.
Isso. E hoje em dia, ninguém está mais com... Hoje em dia você pode ser um pregador itinerante também, não só ativo na sua obra, mas só que você pode ver que hoje em dia você pode contar no dedo a alma que levanta para aceitar Jesus. Isso. Você vê almas voltando, você não vê almas mais indo até o Senhor. Isso. Mas vamos lá para a segunda pergunta, Valdinei. Deus abençoe. Como você vê as missões da igreja em lugares que realmente precisam? Aí eu vou te dar um adendo, como se fosse você que já trabalhou também no sistema prisional, você viu lá talvez cultos, você que já trabalhou também em casa de operações, você que faz parte de uma igreja que ela tem mais de 100 anos, que é uma igreja muito grande, Assembleia de Deus, é uma igreja que para mim é um dos maiores celeiros de pregadores que existe, saiu de lá. Como que você vê hoje as missões da igreja nos lugares que realmente precisa? A igreja ainda tem essas missões como os antigos priorizavam? A Assembleia de Deus, atualmente, tem alguns missionários, mas só muito pouco. O que eu observo, eu amo missão, porque missão está no coração de Deus. Em primeiro lugar, é necessário que nós alcançamos a janela 1040. São um povo que ainda não foi alcançado. E oxalá que o Senhor levanta nessa geração missionário para ir na Índia, Hong Kong, Cuba, China, Japão, Coreia do Sul, do Norte, para impactar esse povo, a Índia, porque esse povo está esperando por nós. E dentro do presídio, eu vi a Universal, a Batista, fazendo um trabalho muito, muito forte e precioso. Embora que o governo, o sistema não valoriza aquela mão de obra, que é de graça. Mas quando eles iam dia de quarta-feira ali, fazer aquela visita, levar a Bíblia para aquelas pessoas que estavam ali, que a sociedade não queria aquela pessoa ali, mas eles iam, aqueles irmãos iam ali, no meio daquelas galerias, eu via a cadeia mais leve. Os presos que queriam suicidar, mudavam. A Tereza estava pronta, a pessoa não pulava na Tereza. Então isso é muito importante quando você vê um pastor, um missionário disponível, buscando as almas, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E isso é muito tremendo que você está falando, porque eu fico pensando, muitos pastores, eles têm discordância de fazer obras fora da igreja. Mas está chegando o tempo que você tem que buscar fora. Amém. Por quê? Porque já passou o tempo também de um querer pescar na parte do outro, um de querer falar, vem para aqui para minha igreja, um querer misturar sal com sal. E olha só para você ver, você que era um ativo do governo, estava como ativo do governo ali naquele momento, a igreja auxiliava vocês, que era agente penitenciário, a manter o equilíbrio daquela cadeia. Verdade. Então, olha só para você ver a igreja. Quantas igrejas que têm papéis de capelania que foram fundadas pelos marcos antigos, hoje em dia já não existe mais. Isso. Hoje em dia, o ano que vem, eu profetizo o nome do Senhor Jesus Cristo, sem encher um trabalho, que eu sempre gosto de falar para o resgate, nós não vamos mais só na rua. Deus já colocou no meu coração, nós vamos no hospital. Nós vamos levar lanche, vamos levar alguma coisa para que as pessoas estão lá esperando. Tem pessoa lá, Rodinei, que ela está esperando um atendimento do SUS há 10 horas, não tem R$1 para tomar um café. Então nós vamos ser resposta para essas pessoas. Isso. Nós somos meio doidos, entendeu? Ainda a gente não entrou no presídio, porque ainda a gente não tem uma ignição para chegar lá. Mas eu já te conversei isso com você, se um dia você tiver dado para nós essa oportunidade, tivesse algum contato, a gente vai também fazer um culto. E eu vou falar que você é pura verdade, Valdinei. Hoje em dia a igreja está preocupada com a honra e não com o galardão. O galardão, ele é dado por Deus. A honra, ela é levada pelos homens. E eu vejo que as missões na igreja, esse assunto mexe muito comigo, a igreja tem que entender que ela foi feita para ser missionária. A igreja foi feita para ser missionária. Porque a igreja foi feita para ser enviada. A igreja não foi feita para ser colocada. Porque a Bíblia fala que ela também vai ser levada. Isso. Entendeu? Então, muito bem explicado, viu, meu irmão, no nome de Jesus. E você até contou a experiência quando você estava ali, né?
na prisão e a visita dos irmãos lá, da Universal, da Batista, fazia vocês ficar até mais tranquilos. Mais tranquilo. Não é? Vamos lá para a terceira pergunta. Valdinei, sabemos que o tempo que nós vivemos atualmente, a nossa sociedade vai até emendando nessa segunda pergunta, e nós elaboramos essa pergunta porque você também trabalhou ali no sistema, né? Você até respondeu mais ou menos. Sabemos que hoje em dia a sociedade é um negócio estranho. Não deixa uma Bíblia entrar dentro de uma escola, mas deixa entrar na cadeia. Então nós somos uma sociedade reativa, não ativa. Isso. Em vez de você ensinar minimamente, não estou falando de você ensinar um aluno uma religião, mas ensinar minimamente decidir uma fé. Você que é um cara que passou por várias etapas, passou por faculdades, passou por formações, né, em faculdades não só teológicas, mas também formado em assistente social, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer duas perguntas em uma. Como você vê hoje, primeiramente, os evangelismos dentro das faculdades? Porque tem muito crente que entra na faculdade cristão e sai desviado. E você também foi provado sobre isso. Porque a pessoa vai ficar muito tempo envolvida ali com teorias, com o marxismo, com muitas coisas. E hoje muitos jovens eles estão querendo ir para a faculdade. Eu queria que você não só desse um conselho, mas contasse um pouco da sua experiência. Como que foi, você foi provado ali, você foi de alguma forma testado a sua fé, até mesmo confrontado, não é? E fala primeiro da faculdade, para depois eu te fazer uma pergunta sobre a cadeia também. A faculdade, o mundo acadêmico, o jovem que está indo, querendo entrar na faculdade, o meu conselho é o seguinte: não perde a sua fé, não perde a sua crença, seja Daniel na Babilônia, mas seja Daniel. Nós não vamos comer os manjares do rei, porque eu vi muitas pessoas entrar na faculdade com a fé em Cristo, mas depois abandonar a fé em Cristo Jesus. Eu sei que não é fácil. As filosofias marxistas, através da psicologia, elas influenciam a gente muito, mas a gente tem que estar blindado a nossa mente, o nosso corpo, o nosso psicológico. Para quê? Para que nós possamos vencer o mundo. Como diz Freud, mente sã, corpo sã. Mas Jesus disse: se o seu corpo for bom, todos os seus olhos serão bons. Se os seus olhos for bom, todo o seu corpo será bom. Amém. Isso é muito fundamental, porque eu já tive muitos amigos que tinham um sonho de uma formação acadêmica e estava firme no propósito da igreja. Quando entrou na faculdade, perdeu família, conseguiu a graduação, mas o que ele teve que deixar para trás foi muita coisa. E hoje em dia, Valdinei, você que tem uma experiência também, eu sei que a gente não é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente fala de pós-modernidade, para convencer ninguém. E as pessoas elas esquecem que a matemática de Deus não é do 1 milhão de pessoas. Que Jesus fala o quê? Mais vale uma alma ganha do que o mundo inteiro perdido. E assim, conte para mim uma experiência, o que mais te impactou nesse período da prisão lá, que você viu evangelismo na cadeia. Então, é uma pergunta: qual é o resultado que você já viu de evangelismo na cadeia? Entravam os missionários lá, pregavam, você via algum resultado de talvez um preso que estava, você acabou de falar a questão de talvez tentar suicídio, depois não tentar, mas qual que é o resultado desses evangelismos na cadeia? Porque tem pastor que acha também que um evangelismo na cadeia não serve para nada, entendeu? O resultado, muitas das vezes, o resultado ele é muito importante, porque pouco tempo atrás eu vi um cara que foi condenado pela justiça e a família abandonou ele, mas a igreja dando um amparo para aquele rapaz, ele conseguiu ser pastor, depois ele conseguiu casar
Hoje ele virou gerente, um dos maiores restaurantes ali no Buritis. Então é um exemplo que dinheiro nenhum paga. Por quê? Porque um pastor, um missionário, não esqueceu dele. Então o trabalho da igreja é muito importante, porque quando você dispõe a ir levar algo, porque tem muitos ali que estão condenados, a sociedade não quer ver o rosto dele, entendeu? Ninguém quer ver aquela pessoa, não tem uma visita, é um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos sem uma visita. Quando o pastor vai ali, leva um kit para ele, um sabonete, leva uma Bíblia, leva um chinelo, um shampoo, um creme, aquilo ali pro preso é a maior alegria. Alguém lembrou dele. Alguém lembrou dele. Assim como alguém lembrou dele, Jesus sempre está lembrando dele. Ainda que sua mãe venha te esquecer, todavia eu não esquecerei de ti. Assim diz a palavra. Isso é muito importante, Valdinei, porque nessa sociedade pós-moderna, ou até mesmo a igreja pós-moderna, né, ela tem o prazer de colocar um testemunho para um ex-condenado, mas não vai atrás daquele que está condenado. Então, isso não é nenhuma crítica, né? Mas pegamos as ondas dos testemunhos, alguns testemunhos falsos, outros verídicos, e eu fico pensando, a Bíblia fala, que Jesus falou dessa forma: fariseus e hipócritas, vocês não entrarão no reino de Deus, e ainda fechar a porta para quem quer entrar. Então, vai para todos nós que temos uma placa, temos um CNPJ, temos uma igreja aberta. Você não é obrigado a fazer uma obra social, mas não impeça os pequenos de fazer. Porque hoje pode ser um desconhecido, mas amanhã pode ser um pastor da sua igreja. Amanhã pode ser o seu filho, pode ser o seu neto. A palavra de Deus, ela fala que tudo que o homem planta, isso mesmo ele ceifará. Então, irmãos, não queira ser uma pessoa que ora, mas aprende a ser também resposta de oração. Porque quando você vai no evangelismo, ou quando você vai fazer alguma coisa, né, alguma obra social, você está sendo resposta de oração de um pai, de uma mãe, de um irmão, que talvez não consegue ter acesso, mas você tem. Entendeu? Então, no nome de Jesus Cristo, vamos fazer a obra mais para fora, não para dentro. Porque a pós-modernidade faz você enxergar a igreja muito dentro, mas não enxerga a igreja fora. Amém? Vamos lá, Valdinei, para uma outra pergunta, e eu queria que você seja bem aberto mesmo nessa pergunta. Qual os marcos antigos que foram removidos da igreja, que você sente falta, que foram removidos, que hoje você vê e fala, poxa, faz falta, viu? Porque, vou te dar um exemplo da Igreja Assembleia de Deus, que eu nunca congreguei na Assembleia de Deus, mas admiro sim a visão da Assembleia de Deus. Vou te dar um exemplo aqui. Para mim, e você fala o que você via a igreja antes e você vê hoje, e não é nenhuma crítica, mas ao tempo que nós estamos vivendo, para mim, ministério de oração, a senhorinha do coque, que estão indo embora, não está produzindo outras. E a igreja, você vai ver cada dia mais as pessoas mais frias e distantes de Deus. Então, o que você acha que foi movido antes que os nossos antigos instalaram, sustentou a igreja por um tempo, e hoje em dia não tem mais, a igreja está só decaindo de pessoas, as almas se espalhando, e você não sabe como é que elas vão voltar. O que eu observo, pastor Anderson, é o batismo com o Espírito Santo, os cultos nas praças, porque eu acho que chegou o momento da igreja brasileira, não só a Assembleia, não só Deus Amor, unir todas e ir atrás das almas, porque Jesus é o dono do mundo, e a igreja, ela não tem de brigar pela placa, ela tem de brigar pelas almas que estão perecendo, porque tem muitas pessoas perecendo. Eu vejo um avanço do PCC, eu vejo o Comando Vermelho avançando, e a família do Norte, e a igreja parada. O que me preocupa é isso.
Porque as galerias estão cheias, os presídios estão lotados. Mas se a igreja unir um só propósito, uma só visão, essas almas que estão no meio das galerias será de Jesus. Amém. É para isso que ele manifestou, para desfazer as obras de Satanás. Então os marcos antigos que eu vejo que muitas igrejas removeu é esses aí. Tem alguns mais, porque isso aí mostra também que o amor de muitos estão esfriando, porque a pessoa que ama, ele não consegue ficar parado, porque o apóstolo Paulo disse: ai de mim, que eu não anunciar o evangelho. Você enxerga que hoje também os nossos antigos que pavimentaram, eles estão ficando abandonados nas igrejas? Os nossos pais, Que o Valdinei tem uma turma lá na igreja dele, que os amigos dele é de 60, 70 anos. Eu vejo que os pastores mais antigos... Ele dá oportunidade, né, Valdinei? Infelizmente, a sociedade hoje mais moderna não quer ouvir, mas eu tenho o maior prazer de ouvir, de aprender com essas pessoas, porque enquanto Davi obedeceu, o meu pai Salomão obedeceu Davi, você entendeu? Ele disse: meu pai Davi, ele foi bem sucedido. Depois que ele parou de observar Davi, Salomão se perdeu. Então eu vejo hoje, a igreja hoje, graças a Deus eu formei mestrado em teologia, mas eu agradeço muito os meus pais, esses irmãos aí que me ensinou a fazer uma oratória, você entendeu? Uma introdução, um meio, e pregar a palavra, porque eu não sabia, eu aprendi com eles. Então a gente devemos valorizar e não devemos jogar essas pessoas fora, porque eles são muito importantes no reino de Deus. E outra coisa, né, esses caras, eles não tinham nada a favor deles a não ser Deus. Esses caras, eles, até é emocionante, né? Esses caras, quando a gente talvez nem existia, estavam orando para essa geração. Esses caras que hoje em dia, assim, vai um despertamento também, vocês são pós-modernos, não abandonam os anciões não, porque esses anciões que hoje está aí parado na igreja, que está encostado, que as pessoas acham que não é nada atrativo colocar eles lá, mas foi a oração deles que, pela misericórdia de Deus, você está aí hoje. Que alcançou a gente. E amanhã você vai ser ele. Mas só que esses caras, eles têm uma coisa que essa geração não preocupa, eles têm legado. Eles estão preocupados, sabe o que é? Eu sempre cito a avó da Stephanie, da minha esposa, e o avô da Stephanie, que já dorme no Senhor. Mas a avó da Stephanie, atualmente, a irmã Geni, ela tem 90 anos de idade. Se você passar ali, 9h20 da noite, ela está vindo com a Bíblia na mão, arrastando a perna e está indo para a igreja glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque essa mulher, ela entendeu há mais de 70 anos atrás que não tem outro caminho. Então ela já encarou várias gerações e hoje ela está na geração pós-moderna, mas ela não deixa de servir a Deus como ela servia há 70 anos atrás. Porque no coração dela, Jesus ele não mudou. E essa geração, vai no despertamento, ela mudou para Jesus e acha que Jesus é obrigado a mudar para ela. Jesus não vai se adaptar a você. Não. Jesus não vai se adaptar ao que você quer. Jesus não vai se adaptar ao que você acha. Jesus não vai se adaptar ao sistema. Jesus não vai se adaptar à internet. Jesus não vai se adaptar a nada do que hoje para nós é prioridade. Deixa eu te falar com vocês, nós estamos diante de uma câmara para alcançar a sua vida. Mas deixa eu te falar com você, o Espírito de Deus não precisa de câmara, o Espírito de Deus precisa de um quarto. Porque no secreto ele responde. Então automaticamente, gente, a pós-modernidade, vou ser sincero com vocês, acelerou algumas coisas. Mas sabe o que aconteceu também? Diminuiu outras. Hoje a gente consegue mandar uns 10 áudios por dia de 1 minuto, mas não consegue fazer uma oração de 2 minutos. 2 minutos. No máximo, parece que as orações é essa. Compreenda que eu estou cansado. Tchau. Só isso. E esses caras,
Esses caras que hoje não tem valor na igreja, esses caras, você vai sentar com o irmão da Deus Amor, da Assembleia, irmão da Batista Antiga, esses caras, eles levantavam, vocês tinham que trabalhar às 6 horas da manhã, eles levantavam 4, orava até 5 horas, 5 e meia, para que Deus sustentasse eles naquele dia. Hoje em dia, Deus abençoe, amém, vai embora. Como é que você quer esperar um Deus que você não quer ter paciência nem de falar com Ele? Então, será que você vai esperar na volta de Jesus? Amém? Vamos lá, irmão Valdinei, para a quinta pergunta, e vai uma bomba lá no seu peito, para que você feche com chave de ouro para a gente puder no final. Você acredita, Valdinei, que essa geração ama Cristo como a geração antiga? Seja bastante sincero, sem generalizar. Eu acredito que não. Nós não estamos prontos para morrer por causa de Cristo. Eu acho que essa geração tem muita gente convencido, mas pouca gente convertida. Forte. Fala isso aí pra câmera, gente. Isso aí Tem muita gente convencido, mas pouca gente convertido. Devemos estar prontos para morrer por causa de Cristo. Algo me chama a atenção quando ele chegou perto de Billy Graham. Ele dizia assim: Billy Graham, você será o próximo presidente. Ele disse assim: eu sou embaixador do reino e o cargo que eu atuo é muito maior do que sentar na cadeira dos Estados Unidos. Então Billy Graham entendeu que, como missionário, ele era muito mais importante no reino. Então um homem desse está disposto a morrer por causa de Jesus. Mas muitos hoje, infelizmente, não está disponível a morrer por causa de Jesus. Então que nós viemos despertar, que nós viemos acordar desse sono e viemos ser mais crente para vencer o mundo. Porque a fé que habita em nós. Amém? Amém. Glória a Deus, Rogério. Deus é fiel demais. E eu vou ser sincero com você, essa pergunta, quando fala essa geração, será que ela ama Cristo como uma geração antiga? Eu vejo que talvez ela até tenha condição de amar, mas ela não está disposta a se entregar. Porque para se entregar para Jesus, você vai ter que perder. E quem perde aqui ganha lá. E a pessoa não quer perder. Ele não quer perder. Jesus, ele vira e fala assim: aquele que perder a sua vida por amor a mim, no último dia achava. E eu vou ser sincero com você perde 10 minutos de Netflix para falar com Deus, você perde talvez 1 hora de WhatsApp para falar com Deus, você perde talvez um momento de entretenimento para falar com Deus. Isso é perder a sua vida. Será que a gente está querendo entregar realmente a vida para Jesus? Será que vai ser preciso a gente ter que confessar Jesus de novo no altar para que a gente volte a renovar essa vida de novo com Cristo? Porque esse versículo, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu imaginava que estava relacionado só para o povo de Israel, mas eu vejo que essa geração tem muitos chamados, mas poucos que estão selecionados aos seus chamados de Deus. Amém? Meu amigo, vamos lá para a hora final. E antes de fazer as 3 perguntas finais, queria agradecer a todos vocês. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o like, não deixe de clicar lá para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e alcance outras pessoas. Queria agradecer novamente pela sua presença aqui. Hoje nós dialogamos, pregou na igreja, veio para o podcast, mas vamos lá. Eu queria te fazer 3 perguntas e cada uma você olha para aquela câmera para que a gente venha finalizar em nome de Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus para mim é o meu Salvador, é aquele que vai nos resgatar, é aquele que vai nos levar para o céu.
Nós estamos aqui nessa terra, peregrino, mas nós somos cidadão do céu. Ele prometeu nos batizar com o Espírito Santo. Alguns são batizados, já falam em mistério com Deus. É algo muito importante. Você que não é ainda evangélico, eu te dou um conselho. Aceita Jesus, porque Ele é o melhor caminho. Não existe outro caminho. Dizem que há caminho aos olhos dos homens, parece ser perfeito, mas o final deles é a morte. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém. Segunda pergunta: qual o conselho que você tem para quem está começando a caminhada hoje? Qual conselho que você fala? Estou começando hoje, Ney, como é que eu começo? O conselho que eu te dou: não desanima, creia somente que Jesus, Ele é seu Pai. Quando as coisas estiverem difíceis para você, feche o seu quarto, fala com Deus, porque Ele vai te ouvir e vai te responder. E tudo que você está precisando, no tempo dele, Ele vai realizar. Amém. Última pergunta, Valdinei, olha para aquela câmera. Se hoje, você sabe que nós vamos morrer um dia, né? Se hoje, Jesus não voltar a arrebatar a igreja, se hoje for seu último dia, qual seria a última mensagem que você deixaria para a igreja de Cristo? Deixaria o seguinte: a gente corre atrás de carro, corre atrás de um bom emprego, corre atrás, sabe de quê? De fama. Mas eu vi uma moça morrendo no hospital e ela gritava: por favor, me ajuda, mãe, que meu corpo está queimando. Ela gritava desesperada, sabe por quê? Ela entendeu o propósito, que a vida, muitas das vezes a gente dá valor às coisas pequenas, que é o emprego, que é um carro, que é uma saúde, mas nós não valorizamos a salvação, a eternidade, porque um dia nós temos uma alma e devemos prestar conta a Deus sobre a nossa alma, porque nós somos tricotomia, espírito, corpo e alma. O pó volta para o pó, o espírito volta para Deus, mas a alma, ela tem de ter um endereço. O meu conselho, meu querido, nessa noite, que a sua alma encontra o paraíso, que é o céu, onde está Jesus. O meu conselho é esse. Amém. Deus abençoe, meu amigo. Amém. Deus abençoe a família do nosso irmão Valdinei, o ministério, o pastor. Qual é o nome do pastor? Pastor Edmar, pastor Rafael. Pastor Edmar, pastor Rafael, um abraço. Um dia, se eu tiver a oportunidade, queremos também ter uma mesa com vocês. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assembleia de Deus, Contagem, mando um abraço para vocês. Segue a gente lá também, se tiver dando a oportunidade, acompanhe as entrevistas, para a edificação da Igreja do Senhor. Irmãos, nós vamos finalizar com uma oração, mas no final do vídeo vai estar lá um link, pequenos cortes de vídeo da nossa patrocinadora, da Casa Terapêutica Fonte do Livro, o trabalho do nosso irmão ali. Então, no finalzinho do vídeo vai estar lá. Então, acompanha lá, porque a nossa patrocinadora, ela sempre tem nos apoiado aqui. Então, dê honra a quem merece honra a vida da irmã, a vida do irmão Rafael, que sempre tem nos proporcionado não só o tempo e o estúdio, para que a gente venha cada dia proclamar o Evangelho através das redes também. Amém? Queria fazer uma oração no nome de Jesus Cristo para abençoar a sua vida. Sabemos que as festividades vêm aí e sabemos que o inimigo, ele também está furioso. Amém. E aonde ele achar legalidade, ele não tem misericórdia como o nosso Senhor. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu te agradeço por mais uma entrevista, eu te agradeço por mais um momento oportuno, que essa igreja atual, Pai, pós-moderna, que hoje tem uma internet, hoje tem as moedas virtuais, hoje tem tudo, Pai, ao seu dispor, mas muitas das vezes não está tendo mais o compromisso com o Teu Espírito.
que ela venha se tornar, Pai, a ser o que ela sempre foi, porque só ela sendo o que ela sempre foi que vai se cumprir, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Abençoe cada um que viu esse vídeo, que está vendo esse vídeo, que está ouvindo esse vídeo, que o Senhor dê essa pessoa um final de semana abençoado, uma sexta-feira abençoada e um final de ano abençoador. Livra, Senhor, os nossos filhos, as nossas famílias, Pai, de todo mal. E que assim se cumpra a vontade do Senhor em nossas vidas, porque essa é a perfeita vontade que devemos estar alicerçados. Que assim seja, em nome do Senhor. Amém. E aqui nós ficamos mais uma programação. 1 Samuel 7:12 Cash, não deixe de se inscrever, vamos alcançar os 200 inscritos, com a temática até aqui nos ajudou o Senhor. Se ame, se valorize, você é importante para Jesus e para esse canal. Um abraço e até a próxima sexta. Fique com Deus. Amém.